Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Wagner Bigardi, eu sou diretor tributário e fiscal da Educa, gestão especializada em escolas, e nós estamos gravando esse pequeno vídeo aqui hoje para falar de um assunto muito importante. Vamos falar brevemente, o assunto requer muito mais tempo, né? Que é planejamento tributário. Então, eu vou conceituar aqui o que é o planejamento tributário. É um conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributos, né? O contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando a diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive dos tributos. Então nós temos uma cultura no Brasil de que não se pode fazer planejamento tributário. Pode sim, a legislação permite, existem formas legais de fazê-lo. Então a gente vai passar alguns tópicos aqui em frente a esses assuntos. O que é o planejamento tributário legal? É o que é denominado pela legislação de elisão fiscal, que é o quê? Uma estratégia que visa reduzir a carga tributária de uma empresa de forma legal. Então, utilizando a legislação a favor do contribuinte, a favor das escolas, né, verificar a melhor forma de enquadramento tributário que seja menos oneroso. Através de um planejamento, é possível encontrar formas legais de diminuir a incidência de tributos sem burlar de seus pagamentos. Então a gente faz aqui um link, né, com aquilo que é proibido, que é a evasão fiscal. Então a evasão fiscal é a sonegação fiscal, a omissão de informações e declarações para evitar a tributação. Então podemos dar como exemplo aqui a falta de emissão de notas fiscais. Então uma empresa, uma escola que deixa de emitir nota fiscal para parte dos seus alunos está sujeito aí, né, a fiscalizações devido à evasão fiscal ou sonegação fiscal. Uma outra forma também de evasão fiscal é a não entrega de obrigações acessórias ao fisco. Então a empresa tem o seu faturamento, tem o seu movimento e não informa isso ao fisco. Né? Então ele não entregando essas declarações, ele não está constituindo fato gerador do tributo. Então, como nós temos que trabalhar dentro da elisão fiscal, né? Então nós vamos mostrar algumas formas de redução de tributos. Uma das formas de medidas para redução da carga tributária, dentro da elisão fiscal, né, é a redução da base de cálculo do tributo, de forma legal. Um exemplo, descontos incondicionais. O que vem a ser o desconto incondicional? É aquele desconto que é concedido quando do fechamento do contrato com o pai do aluno. Então, se temos um exemplo de uma mensalidade de R$ 1.200, é acordado entre as partes que vigorará no contrato naquele ano o valor de R$ 1.000. Então, a nota fiscal para esse pai de aluno vai ser emitida pelo valor de R$ 1.000 e a tributação incidirá sobre R$ 1.000. Então, esse desconto incondicional ele não precisa de um fato gerador futuro. Né? Ele já é previsto antes, quando do fechamento do contrato e na respectiva emissão de notas fiscais. Uma outra medida para redução de carga tributária: evitar a incidência do fator que gera o tributo. Nós podemos dar como exemplo aqui juros e multas ativos. Então, dependendo do regime tributário da escola, incide em tributo sobre juros e multa. Então, a questão da adimplência do pai também contribui para aumento de carga tributária. Uma outra medida: postergar o pagamento de tributos. De que forma? Um exemplo que nós podemos dar: apuração das receitas pelo regime de caixa. Então, eu vou falar brevemente o que é o regime de caixa, o que é o regime de competência, para que fique bem claro esses conceitos e o porquê de ser uma medida de redução. Regime de apuração da receita, regime de competência. Os tributos federais são recolhidos de acordo com as notas fiscais emitidas no período, independentemente do recebimento financeiro. Isso é muito comum para empresas de lucro real e também para o pagamento do ISS. Então a prefeitura exige a emissão de nota para todos os alunos e cobre o ISS sobre o faturamento total, independente de recebimento. Eles não contam com o abatimento da inadimplência.
Por outro lado, o regime de caixa, os tributos federais são recolhidos de acordo com os valores efetivamente recebidos pela instituição. Então, no caso de inadimplência, só haverá tributação quando do recebimento desses valores que estão em inadimplência. Então, por que eu disse que é uma medida de redução de tributo no regime de caixa? Porque não há um desembolso com pagamento de tributos quando há inadimplência, né? E esse regime de caixa é aplicável para as empresas de lucro real e de lucro presumido. Desculpa, empresas do Simples Nacional e lucro presumido. Quais são os principais regimes tributários que nós temos aqui no Brasil hoje? O Simples Nacional, que é um regime diferenciado e favorecido de tributação, onde geralmente as alíquotas são menores do que de outros regimes tributários. Geralmente as escolas, dependendo do faturamento anual, caso não ultrapasse 4.800.000, geralmente é o regime tributário que se opta, né? A grande vantagem dele é não ter a cota patronal do INSS, que é um encargo de em torno de 26,5% sobre a folha de pagamento. Então o Simples acaba sendo um regime um pouco mais que favorece as escolas. O lucro presumido é um regime de tributação onde o próprio fisco ele presume qual que é a margem de lucro da escola. Então, no caso específico de escola, o governo presume que o percentual de lucro de uma escola é de 32%. Então, o lucro presumido acaba sendo um dos regimes mais onerosos em função disso. Poucas escolas têm uma margem de lucro tão alta de 32%. Então, inviabiliza a opção por esse regime. Aí, o outro regime que nós temos seria o lucro real, né, onde incide o PIS e COFINS sobre a receita bruta da instituição, e só vai haver recolhimento de imposto de renda e contribuição social caso haja lucro contábil no período, né? O lucro real para as escolas se aplica em fases pré-operacionais ou realmente em fases de resultados negativos, né, na contabilidade. Vou colocar aqui também para vocês a questão de cenário tributário para 2022. O que é importante já começar a fazer juntamente com o contador, né, é o planejamento tributário, né, verificar para 2022 qual o regime tributário menos oneroso. Então é necessário ver cenários, né, fazer comparativo tributário entre um regime e outro para aquele ano, para ter uma redução da carga tributária. Onde isso impacta também o planejamento tributário? No planejamento financeiro. Se eu conseguir me enquadrar num melhor regime tributário, onde eu tenho uma incidência menor de carga tributária, eu vou ter uma folga de caixa bem maior, né? Então eu consigo fazer um planejamento financeiro mais adequado. Outra situação de cenário para 2022, a adimplência fiscal. Então o fisco em 2020, 2021 possibilitou às empresas do Simples Nacional, por exemplo, a postergação de vencimento do Simples Nacional para algumas competências. Mas há de se ter em mente que uma hora essa conta vai chegar e vão, no mesmo mês, vencer mais de uma competência. Então a escola tem que estar preparada para isso, ou se vai precisar fazer um parcelamento do Simples Nacional, é importante verificar isso. E por último, que eu queria comentar no âmbito do cenário tributário, a questão de remuneração dos sócios. Então é muito importante, além de se enquadrar no melhor regime tributário, procurar remunerar os sócios através de distribuição de lucros. Muitas escolas acabam remunerando seus sócios através de Prolabore. E o Prolabore é muito oneroso em termos de tributação, incide aí o imposto de renda e também o INSS. Então nós temos que ter foco aí para 2022 nesses cenários, nesses assuntos, né? E voltando mais para fazer esse planejamento